Pessoal, na aula 1, nós vamos aprender que existe uma anatomia da transição. Ou seja, uma fase, vamos lembrar como é essa transformação de uma borboleta. Essa imagem nos ajuda a lembrar que há 3 fases. Bom, a primeira, essa lagarta, a segunda é o casulo, que não é mais lagarta, mas também não se transformou ainda em borboleta. E a última, que é sim quando nós vamos voar rumo à nossa nova vida e à nossa nova carreira. Então nós vamos olhar para estas 3 fases. Por que isso é importante? Porque eu preciso entender este processo, que há um passado, que eu preciso deixar para trás, que há um momento no meio onde eu não sei bem ainda como eu vou me posicionar no novo, mas eu também não sou mais o velho. E eu já te digo, é a fase mais desafiadora, onde vem os maiores questionamentos, onde será que eu posso? Será que eu vou conseguir? Será que eu tenho força? Então, e aí a última, onde é esse voo, onde eu já estou no novo, e não quer dizer que vai ser tudo, né, mil maravilhas, mas eu já estou ali no meu novo lugar, ok? Então vamos olhar para essas 3 fases. Vamos lá, como é? Como eu posso chegar nisso, né, com maior leveza? E o primeiro passo é preciso compreender toda esta anatomia e começando na fase 1. Fase 1, pessoal, algo morre. Isso, nós precisamos viver este luto. Sim, é um fim. Seja na profissão, né? Nós normalmente não usamos essa palavra quando falamos do fim de uma carreira, mas sim, é importante nos despedirmos daquele nosso eu do passado. Porque senão, pessoal, a gente nunca consegue ir para o novo. A gente fica sempre amarrado nas histórias, nas experiências, nas pessoas que nós vivemos o passado. Bom, somente é possível caminharmos para esta nova vida quando nós nos despedimos com aceitação e gratidão por aquilo que foi. Muitas pessoas ficam emperradas nessa fase. Elas não querem renunciar ao velho. Elas não querem perder o que tinham. Tem muita dificuldade em acessar o novo, pois a sua identidade na vida pessoal e profissional está lá amarrada no passado. Pode ser o cargo que elas tinham, a posição que ocupavam, as pessoas que se relacionavam, ou seja, todo o seu ciclo de influência, a própria remuneração que recebiam, os benefícios que desfrutavam, tudo aquilo formava aquele eu do passado. E nós não podemos banalizar este momento. Porque, pessoal, no fim das contas, é um processo de luto. Eu preciso me despedir. É o momento de fazermos um exercício juntos. Então eu vou pedir que vocês me acompanhem aqui para nós fazermos um exercício de focalização e você vai observando aí como se sente. Vamos lá então, pessoal, fazer juntos esse exercício. Primeira coisa, para se preparar, observe o seu corpo, coloque os 2 pés bem firmes no chão, a sola dos pés, descanse os seus braços sobre as pernas e, se possível, se você se sentir seguro e tranquilo para fechar os olhos, pode fechar os olhos. Então tome uma respiração e comece a sentir o seu corpo. E aí comece a pensar nessa sua transição de vida e carreira. Observe o seu corpo quando você começa a pensar na sua transição, no seu futuro. O que acontece no seu corpo? Observe simplesmente, sem querer mudar nada, sem julgar essas sensações. Simplesmente esteja atento.
Quais são os sentimentos que estão aí? Fique curioso, curiosa com aquilo que se apresenta. O nosso corpo tem uma sabedoria. E agora é o momento de acessarmos essa sabedoria corporal. Então respire no seu corpo, tornando-se cada vez mais consciente dessas sensações. Observe se tem algum desconforto. Mesmo que tenha uma parte sua que queira sair ou fugir das sensações, isso também é normal. Então comece a imaginar o seu futuro, você já lá vivendo esta nova identidade, você voando, você realizando os seus sonhos. Muito bom. Respire mais uma vez profundamente. E agora, lentamente, de maneira gentil, vá abrindo seus olhos. Isso, muito bom. E agora, eu vou pedir que você responda algumas perguntas. Ainda nessa sensação, ainda em contato com o seu corpo, você vai responder as seguintes perguntas. Vamos lá. A primeira é: que emoções estavam presentes quando eu comecei a visualizar o meu futuro? Quais são as emoções que eu percebi no meu corpo? Emoções, sentimentos e também alguns pensamentos. Simplesmente anote, deixa a caneta, o lápis fluírem no papel. Segunda pergunta: como eu me sinto ao me despedir da vida e carreira anterior? Como eu me sinto? Como é? Quando eu me vejo agora me descolando desse passado. 3. De que maneira eu posso melhor acolher esses sentimentos? Realmente você precisa deste melhor amigo, né? Que neste caso será você mesmo. Então eu estou sentindo um desconforto. Então a pergunta é: como eu acolho esse desconforto, esta dificuldade? Anote aí. 4. Que recursos eu tenho para lidar com esses sentimentos? Quais são os meus recursos? E 5, e última pergunta: se a minha parte sábia, madura, pudesse me dar um conselho neste momento da minha vida, qual seria esse conselho? Muito bom, pessoal. Veja, respondendo essas perguntas, você vai entrar em contato cada vez mais com todas essas dúvidas ou preocupações, imagens. E isso é muito importante ser feito antes dos passos mais concretos. Nós precisamos checar como está o nosso estado interior antes de começar a desenhar essa vida futura, ok? Então tome o seu tempo para isso e aí em seguida nós vamos para a segunda fase. E quando nós nos lembramos aí das fases de transformação da borboleta, seria agora esse casulo, essa fase 2 desafiadora, onde estamos no meio, tá bom? É isso, vamos lá. Então, pessoal, agora vamos para essa fase 2, que é entrar em contato
com essa nova imagem de vida. Trata-se de um primeiro rascunho, né? Nós precisamos levar com bastante leveza realmente. Sinta-se livre ao responder às próximas perguntas. É uma escrita mais intuitiva do que racional. O objetivo aqui é ouvir o que está no seu coração. A gente não pode negligenciar o nosso sentir. Agora isso é um grande desafio, porque passamos grande parte da vida deixando de lado o nosso sentir. Então, a forma de implementar o como vem depois, é uma segunda fase, ok? Estamos muito condicionados a racionalizar as nossas decisões e o que acontece? Muitas vezes nós não ouvimos a voz da alma, né? A voz mais baixinha. Aí nós vamos experimentar aqui durante o curso a ouvir mais e mais essa voz da alma. Então a primeira pergunta é, você vai também anotar, quando visualizo o meu futuro, quais são as imagens, ideias, palavras, sentimentos que se apresentam? Então anote lá, agora um pouco mais concreto. Muito bom. Se você quiser ir parando as aulas, né, isso também pode ajudar você. Aí 2, quais são os passos que eu preciso realizar para assegurar uma transição de vida e carreira com confiança e leveza? Então, deixa a sua mente fluir, só vai anotando, tá bom? Sem se preocupar, vai dar certo, não vai, como eu faço? Não, somente escreva o que aparecer aí para você. Terceira pergunta, quais são as habilidades essenciais para realizar uma transição de sucesso? O que você acha que é essencial para que esse momento seja vivido de uma maneira consciente, leve e também, né, com clareza dos passos, sem ficar solto, né, ou perdido? A gente não quer isso. A gente quer que isso tenha uma clareza, que tenha um processo. Aí a quarta pergunta, quando penso nessa transição de vida e carreira, o que será novo para mim? Anote aí. Muito bom, pessoal. Na parte 3, quando nós vivemos essa transição, o que ocorre? Nós saímos do conhecido e começamos a fazer algo novo. Então, o que é essencial nós considerarmos durante essa fase? Primeira coisa, mentalidade de crescimento. Esse tipo de mentalidade valoriza o desenvolvimento humano e acredita que, embora as pessoas não nasçam com um determinado talento ou habilidade, elas podem sempre desenvolver, aprender ao longo da vida. Então, é isso que a autora Carol Dweck, no livro Mindset, ensina pra gente. E nessa fase da vida é o momento de colocar realmente, mais do que em qualquer fase da vida, essa mentalidade de crescimento para nos apoiar durante esta transição. Ela significa estar realmente aberto ao novo, a entrar na zona de desconforto e estar disposto para aprender. É preciso estarmos atentos às resistências que inibem a nossa mentalidade de crescimento. Nós falaremos disso quando entrarmos no assunto das crenças limitantes, né, tudo aquilo que está na nossa mente sobre essa fase da vida, e por que é tão importante a mentalidade de crescimento durante a fase de transição de vida e carreira. Porque nós teremos muito a aprender. Há habilidades que seremos chamados a desenvolver e irá exigir essa postura de abertura para o aprendizado. Então veja, cada vez que a gente vai, né, para algo novo, a nova profissão, eu preciso perceber, nossa, eu estou resistindo. Perceba, eu mesma, estando aqui hoje, fazendo esta gravação desse curso, eu estou lidando com muitas resistências. Não era isso que eu fazia antes. Eu precisei olhar para mim,
para as minhas dificuldades, olha, eu fico até emocionada. Por quê? Porque eu precisei avançar. Não é fácil, mas eu disse, ok, eu tenho receio e mesmo assim eu dou os meus passos, ok? Espero que isso também seja para você de alguma maneira uma inspiração. Bom, a segunda é a humildade. Pessoal, na nova carreira nós começamos como estagiários. Nossa, Laís, como assim? Mas eu já era assim, né? A pessoa lá em cima tinha um cargo, né, tão alto. Como assim estagiário? Pois é, pessoal, muitas vezes a gente precisa retomar naquelas competências que nós não tínhamos antes. Então precisa de uma grande dose de humildade. Temos muitas habilidades novas para aprender e é por isso nós precisamos nos colocar pequenos. Humildade significa ajustar-se à realidade, reconhecendo que ela é maior e mais poderosa do que os nossos desejos. Essa frase é do Bert Hellinger, que nos ensina muito sobre o lugar da humildade. Bom, a terceira característica é o espírito de aprendiz. Ela está muito relacionada à própria humildade e à mentalidade de crescimento. Significa ter o olhar da criança e o coração do homem sábio. Disse Nietzsche, homens convictos são prisioneiros. Uau! Então, pessoal, nessa fase da vida, a gente precisa abrir mão daquelas certezas. Eu nunca vou fazer isso, isto não é para mim. Olha só, é o momento de nós expandirmos de verdade a nossa zona de conforto. Observe então se você está disposto para aprender algo do zero. Talvez você seja julgado, questionado sobre suas escolhas. Reflita sobre quanto a sua vontade de aprender é maior que a necessidade de provar algo. Observe o olhar da criança, desfrutando de tanta novidade que se apresenta quando ela está ali começando a vida. Ela dá os seus passos, a seu tempo, cai, levanta, aprende, melhora. Você está disposto a dissolver muitas das suas convicções e lançar-se em novas habilidades? Essa é a pergunta. Veja, e a última característica é um convite para editar a vida, criar novas histórias. Significa também deixar as histórias do passado no passado. Deixar o passado para trás, pessoal. E aí tem um exemplo muito interessante de um trem que chega na estação. E você está nesse trem, naquela profissão, vida e carreira antigos, né? E você para nessa estação, que é a nova vida. E aí o que você faz? Você continua olhando para o trem que já passou. Você ficou na estação e você fica olhando para esse trem que foi embora. E o convite que você tem é explorar essa nova vida, explora essa estação. É uma outra atitude, é uma outra postura de vida. O que é preciso fazer para ter sucesso nesta nova vida? E muitos ficam ali, pessoal, olhando para o trem. Fica só falando da empresa anterior, fica só falando do trabalho anterior e não vai desfrutar desta estação que ele parou. Talvez precisa de uma nova roupa, de uma nova maneira de atuar, de uma nova maneira de ser no mundo. Então, tenha coragem para sair da estação e explorar esse novo local. Veja que histórias eu quero criar, quais são as novidades dessa vida que agora chega para mim. É isso, pessoal. Então aqui, com essa aula, você tem essas 3 fases da anatomia da transição de vida e carreira. Espero que vocês tenham desfrutado e nos vemos na próxima aula. Muito obrigada.